Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira e é claro, impossível abrir este vídeo num clima bom, pois para quem ama o futebol, é um amante desse esporte, hoje perdemos o rei, hoje o futebol está de luto. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé se foi, Pelé vascaíno. E é claro, hoje foi um dia de muitas homenagens e o próprio Vasco da Gama homenageou. Como está aparecendo aí nas imagens para vocês, o futebol perdeu a sua majestade. O Vasco da Gama presta todas as condolências a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que nos deixou nesta quinta-feira aos 82 anos. Descanse em paz, rei do futebol e grande vascaíno de coração. Inclusive, exatamente por esse motivo, o Vasco hoje decretou luto de 7 dias após a perda do rei. Pelé, vai com Deus, vai fazer falta e o futebol perde muito com a sua ida. Mas enfim, a gente tem que trazer informações do Vasco, a gente tem que falar do nosso gigante da colina e a gente tem novidades importantes para trazer a vocês. Iremos falar aqui sobre Felipe Coutinho, revelação, cria das categorias de base do Vasco da Gama e vascaíno de coração, se posicionou hoje através de suas redes sociais sobre um retorno ao futebol brasileiro. E aí, será que tem algo? Será que não tem? O próprio primo do Coutinho também comentou sobre isso em suas redes sociais e a gente fará questão de falar a vocês tudo o que está acontecendo. Além disso, vamos falar também sobre Lucas Piton, Luca Orellano, 10 do Vélez Sarsfield, vem ou não vem? Como estão as negociações? Iremos falar sobre isso, falar sobre Robson Bambu, zagueiro que está próximo de chegar ao nosso gigante da colina e muitas outras informações. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Queremos muito mesmo chegar aos 80 mil inscritos e peço aí a sua ajuda. Lucas, o que eu preciso fazer para te ajudar? Gente, tá vendo essa palavrinha aqui embaixo escrita inscrever-se? Aperte nela. Você não paga, você não tem nenhum trabalho e ajuda demais o nosso crescimento. Você que está chegando aqui pela primeira vez ao nosso canal, todos os dias, 3 vezes ao dia, estamos aqui falando de Vasco a você. Me dê esse voto de confiança e se inscreva. E você que está aí todos os dias e acha que não precisa se inscrever no nosso canal, está muito enganado. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento, então nos ajude. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. Ative também o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e deixe aí nos comentários se você acha que vale o investimento em cima do Felipe Coutinho. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto Coutinho, eu quero só trazer 2 informações importantes aqui sobre Robson Bambu e Luca Orellano, que são os 2 nomes aí que de fato mais movimentaram as redes sociais nestes últimos dias, porque são situações muito bem encaminhadas. Primeiramente sobre o Robson Bambu, uma informação que surgiu ontem numa apuração belíssima do grande jornalista que é o Vene Casagrande. Robson Bambu é um atleta hoje de 25 anos, que tem contrato com o Nice da França. Ele foi comprado, se eu não me engano, no ano de 2020 ou 2019 pelo clube francês junto ao Atlético Paranaense por 8 milhões de euros. Realmente um valor muito alto, ainda mais para um zagueiro. Para quem não conhece também, inclusive, Robson Bambu foi titular durante grande parte das categorias de base da seleção brasileira, naquele período de sub-20, né? O Robson Bambu era um dos grandes destaques, era o titular da posição e sempre foi realmente colocado como uma das grandes promessas do nosso futebol. Rendeu no Atlético Paranaense, não à toa foi campeão da Copa Sul-Americana e foi vendido ao Nice por 8 milhões de euros. Nenhum clube europeu vem ao Brasil e paga 8 milhões de euros por qualquer atleta. O Robson Bambu, de fato, teve o grande destaque. Porém, esse destaque que teve no Atlético Paranaense não teve no clube francês. E por isso, nesta última temporada, o Nice decidiu emprestar o Robson Bambu ao Corinthians. Não foi bem também no Corinthians, atuou, se eu não me engano, em 15 partidas e não convenceu. Por esse motivo o Corinthians não utilizou, né, no caso aquela opção de compra que tem todo o contrato por empréstimo. Ele estaria retornando ao Nice para esta próxima temporada. Porém o Vasco entrou na frente
E agora o Vasco realmente está próximo de acertar, anunciar a contratação do atleta. Não à toa, por causa disso, hoje mesmo ele já realizou exames médicos para assinar com o Gigante da Colina. A expectativa é clara que ele venha a ser aprovado, mas mesmo diante dessa aprovação, tanto o Vasco quanto Robson Bambu e seus empresários, quanto o próprio Nice, têm um entendimento que será quase impossível assinar o contrato ainda nessa semana, pois ainda há alguns trâmites burocráticos, ou seja, alguns documentos ainda precisam ser trocados com o Nice da França para que essa negociação de fato venha a ser oficializada através da assinatura. Porém, está tudo muito bem encaminhado, exames médicos já foram realizados, uma etapa muito avançada, né, realmente já aconteceu, e a expectativa é que nessa semana não aconteça, mas já na virada do ano, já na segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2023, quem sabe até mesmo o Robson Bambu já venha a ser anunciado como novo reforço. Outra situação também, não semelhante, né, a do Robson Bambu, mas tão avançada quanto, é a do Luca Orellano. Lucas, quem é o Luca Orellano? Acredito que quem acompanha o meu canal já sabe muito bem e está bastante informado sobre a situação desse camisa 10 do Vélez Sarsfield. Ele é um grande jogador, o Vasco vai comprar o atleta, vai assinar um contrato com ele até 2026, ele chegará por 20 milhões de reais, porém há no seu contrato cláusulas contratuais de metas atingidas. Todas essas metas se tratam de partidas jogadas. Se ele bater uma cota de partidas jogadas, o Vasco vai ter que comprar mais 12,5% dos seus direitos econômicos, que dá 6 milhões de reais. E se ele atingir mais uma meta, que é a segunda meta, o Vasco terá que comprar mais 12,5%, que também vale mais 6 milhões de reais. Ou seja, no geral, se o Luca Orellano vier realizar as metas atingidas, o Vasco terá que pagar 32 milhões de reais ao Vélez Sarsfield por 80% dos direitos econômicos do jogador. Um valor muito bom para o atleta, que é um dos grandes destaques, uma das grandes promessas do futebol argentino. E o torcedor vascaíno, é claro, está na expectativa por uma grande contratação como essa. Porém, ainda há alguns entraves. A negociação está bastante avançada. Volto a repetir, para quem acompanha, para quem está aqui diariamente, está muito bem informado já sobre isso, mas é importante frisar, a negociação está muito avançada, mas a diretoria do Vasco ainda segue com bastante cautela, como vem tratando todas as negociações. Mesmo avançada, o Vasco ainda trata com certo sigilo e certo cuidado, por se tratar inclusive de uma operação bastante complexa. Qual é o motivo? Tratativas se arrastam há dias ainda sobre isso, com relação à troca de documentos, com relação à realização dos exames médicos. Não à toa o Luiz Melo teve que ir até Buenos Aires para conversar com os representantes do atleta e o próprio Luca Orellano, mas mesmo diante dessas tratativas complexas, hoje o clima é de confiança entre as partes, entre Luca Orellano e entre também Vasco da Gama, para que haja um acordo. Não à toa a própria mãe, como a gente informou para vocês ontem, do jogador, já segue o Vasco da Gama nas redes sociais. Isso pode parecer pouco, mas é muito. É a mãe de um atleta que está negociando com o Vasco, já seguindo muito provavelmente seu futuro novo clube nas redes sociais. Então o desfecho também não deve acontecer nessa semana, porém com toda certeza na próxima deve já ser realizada o anúncio oficial desse novo atleta. E para finalizar, gente, Felipe Coutinho. O que eu quero falar sobre o Felipe Coutinho? Pois hoje, pela parte da manhã, através das redes sociais, o Felipe Coutinho colocou essa publicação que está aparecendo aí na imagem para vocês. Ele diz assim, gente: nos últimos dias vi muita notícia com meu nome, mas até aí tudo bem. O problema é que agora começaram algumas mentiras e estou aqui para esclarecer. Nunca em nenhum momento teve algum tipo de conversa minha pedindo para sair do clube, pois estou feliz aqui e minha família também. Meu único foco agora, que estou recuperando da lesão, é em trabalhar ao máximo a cada dia para jogar em alto nível e ajudar ao clube e meus companheiros a atingir os nossos objetivos. O que acontece, gente? Felipe Coutinho, ele foi comprado por mais de 20 milhões de euros em junho desse ano e tem mais de 4 anos e meio de contrato e além de tudo, recebe um salário na casa dos 3 milhões e meio de reais. Realmente um valor muito alto, gente, fora do normal do nosso futebol brasileiro. E nas últimas horas e nos últimos dias, o Corinthians, sim, eu fiz um vídeo ontem do Felipe Coutinho, mas sigo mantendo a cautela e em nenhum momento iludindo a você, torcedor, deixando bem claro que é uma possibilidade, é um sonho distante, mas real. Porém, enquanto o Vasco trata isso dessa maneira, e a imprensa vascaína, carioca, trata isso também
com certo cuidado, a imprensa que cobre diariamente o Corinthians está tratando a situação do Coutinho de outra forma. A imprensa corintiana, se é assim que eu posso falar, ou a imprensa paulista, deixa claro que há conversas entre o Coutinho e o Corinthians, há o desejo do Corinthians de ter o Coutinho e há o desejo do Coutinho de vestir a camisa do Corinthians. E uma das últimas que soltou, no caso a imprensa, é de que o empresário do Coutinho queria o Coutinho vestindo a camisa do Corinthians, as negociações estariam avançando e o próprio Coutinho, por isso, teria pedido a liberação do Aston Villa, que é o seu clube atual, para se transferir ao futebol brasileiro. E por esse motivo, o Coutinho soltou isso nas redes sociais. E, para complementar ainda mais essa informação, o Davi Coutinho, que é o primo do Felipe Coutinho, vascaíno, que sempre se posiciona nas redes sociais, foi além e disse: vamos ver se vão continuar forçando agora. Um recado desse à imprensa que cobre o Corinthians, e não a nós que estamos aqui falando de Vasco. Por que não a nós? Porque o Vasco, gente, sabe das dificuldades. Mas o Vasco já começa a se preparar. Por quê? Porque hoje o Coutinho vive um momento de decadência, se é assim que eu posso falar, não de sua carreira, mas lá no futebol europeu. É um momento de baixa, o Coutinho não rende mais vestindo a camisa do Aston Villa e o Vasco da Gama, no geral, se prepara. Hoje um projeto está sendo construído, não foi apresentado, mas hoje Vasco e 777 Partners já constroem juntos um projeto para apresentar ao Felipe Coutinho quando realmente tiver a possibilidade de uma contratação. O Vasco não foi até o Coutinho, mas já sinalizou o seu empresário. Quando o Coutinho quiser voltar ao futebol brasileiro, avisem pra gente que a gente quer contar com o atleta e vai apresentar um projeto a ele. Mas muito diferente daquilo que é noticiado pela própria imprensa que cobre o Corinthians, que diz que o Coutinho já estaria até mesmo avançado e chegando ao clube paulista. E só para finalizar ainda mais, gente, o Coutinho tem o desejo de retornar ao Vasco, o que facilitaria demais. Em 2014, numa entrevista ao Jornal Extra, o Coutinho, ao ser perguntado se um dia realmente teria o desejo de voltar ao Brasil, ele disse: isso faz parte dos meus planos, porém mais pra frente, e o Vasco sempre será a minha prioridade. Em uma outra entrevista, no ano passado, 2021, ao De Sola, do Ale Oliveira, ele também foi perguntado sobre uma proposta do Flamengo. Nem foi perguntado sobre o Vasco, mas ele fez questão de falar. Sabe o quê? Dê uma olhada aí nas palavras do menino Couto. Então, o que é agora? Flamengo FC. Salve ali. Pergunta pro Colmito se ele já teve proposta do Flamengo e se ele sente saudade do Liverpool. Bom, nunca tive proposta do Flamengo. Na verdade, eu fui criado no rival, né, no principal rival, e tenho um carinho enorme pelo Vasco. Passei muitos anos lá, um clube onde eu também estudei, fiz a parte da minha escola dentro do clube, e eu acho que isso são poucos os clubes que têm isso. E eu tenho um carinho enorme pelo Vasco, então minha preferência sempre seria o Vasco. Então, gente, fiz questão de trazer esse vídeo para realmente esclarecer o que está acontecendo, mostrar o posicionamento do Felipe Coutinho e avisar a vocês. O Coutinho hoje tem o desejo, por enquanto, de permanecer, principalmente pelo alto salário que ganha. Mas, caso volte, a prioridade será o Vasco da Gama. E o Vasco, sabendo disso, mesmo ainda não ter iniciado nenhum tipo de negociação, por não ter visto a abertura para tal, já prepara um plano de carreira, uma proposta para que quando estiver essa disposição, no caso o atleta, tudo já vem estar alinhado para que realmente esse grande desejo, que é de todos nós, torcedores vascaínos, do retorno do Coutinho ao Vasco, possa acontecer. Ou pelo menos a tentativa aconteça. Tranquilo, rapaziada? Fiz questão de explicar a situação. É claro, vamos manter aí a nossa esperança acesa de um possível retorno, mas por enquanto o próprio Coutinho já se posicionou do que estará acontecendo. A gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, num clima não tão bom, pois como eu falei, né, perdemos o nosso rei do futebol, mas tudo que ele deixou, o legado que ele deixou, o Edson Arantes do Nascimento vai, mas com toda certeza o Pelé fica. O Pelé fica nos vídeos, o Pelé fica na memória, o Pelé fica nos títulos conquistados, nesse tricampeonato mundial que ele venceu, fica em muitos detalhes aí, realmente toda a história construída por esse grande rei. Vai com Deus, Pelé.
você entrou para a história e ficará marcado para todo sempre. Você, vascaíno de coração. Esse foi Boa Noite Gigante. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.